Entre os desafios dos prefeitos que assumirão o cargo em 1º de janeiro de 2017 está o de ampliar o tratamento de esgoto. Um tema que sempre é deixado em segundo ou terceiro plano, já que não é considerado prioridade em razão das dificuldades financeiras e da necessidade de destinar recursos para outras áreas fundamentais, como saúde, segurança e educação. Em 2013, a Rádio Gaúcha revelou na série de reportagens Rios Poluídos que a média de tratamento de esgoto era de 5,27% nos municípios que despejam seus efluentes nos 3 rios mais poluídos do Rio Grande do Sul e que estão entre os 10 mais poluídos do Brasil. De barco pelos rios Caí, Gravataí e Sinos na época, foi possível perceber o grave problema ambiental e de saúde pública. Rio Caí. Um odor muito forte. E ali a gente consegue ver a espuma que larga desse arroio. Então, provavelmente, algum produto poluente que está sendo lançado sem tratamento aqui no Rio Caí. Rio Gravataí. Para se ter uma ideia do descaso aqui no Rio Gravataí, tem até as peças de um carro aqui, parte de um carro aqui no manancial. Rio dos Sinos. No ponto onde falamos aqui no Rio dos Sinos, a altura agora da água é de 6,20 metros. Uma poluição muito grande. Aqui na minha frente, por exemplo, a gente tem latas, sacos plásticos e também tem até um animal morto que a gente conseguiu visualizar daqui. De 2013 para cá, pouca coisa mudou nesses municípios. A média, que era de 5,27%, subiu para os tímidos 8,77%. Dos 57 municípios banhados pelos rios Caí, Gravataí e Sinos, 43 seguem despejando esgoto sem qualquer tratamento nos mananciais. É como puxar a descarga de casa e tudo ir direto para as águas que depois precisarão ser tratadas para consumo. A Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã, atende a maioria desses municípios banhados pelos rios Caí, Gravataí e Sinos. Sobre o tímido aumento no tratamento de esgoto nos municípios atendidos pela Corsã ou pelos que sequer possuem tratamento, o presidente da companhia, Flávio Presser, justifica que o dinheiro para investimento está disponível, mas que projetos atrasaram no governo anterior. A execução, até nós chegarmos aqui, enfim, tinha uma baixa execução. Hoje, só para dizer assim, desse total financiado hoje, entendeu? Nós estamos sempre 40% executado, ok? Mas nós temos recursos muito significativos para isso, entendeu? Temos ainda aí uma coisa de cerca de 2 bilhões. Nós realizamos mais ou menos desses, vou botar 3 para se arredondar, sabe? 1 bilhão se fez e 2 bilhões estamos ainda para fazer. A meta da Corsã para o estado é chegar em 2019 com 30% do esgoto tratado. Em 2030, atingir 70%. Na região metropolitana, o objetivo é chegar em 2028 com 100% do esgoto tratado. O engenheiro químico Manuel Salvaterra é presidente do Comitê do Lago Guaíba. Embora esses rios, o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí, eles estão entre os 10 piores rios do Brasil, esses 2 rios. Tá? Eles têm uma vazão de contribuição muito pequena para o lago. Devem contribuir os 2 somados com menos de 5% da vazão do lago. Mas eles são os principais poluidores do lago. Deise Maria Andrade Batista é diretora da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental no Rio Grande do Sul. A engenheira civil e consultora ambiental ressalta que, apesar do tímido aumento efetivo no tratamento de esgoto pelos municípios, tem aumentado a procura por projetos para tentar amenizar o problema. Nos últimos tempos, tem se feito muitos investimentos, procurando pelo menos muito mais projetos, focando muito mais na parte de esgotamento sanitário, eles estavam um pouco esquecidos. Alexandre Bugin é presidente da ABS no Rio Grande do Sul. O engenheiro agrônomo lembra que o cuidado com os efluentes precisa ser integrado, ou seja, pouco adianta uma cidade fazer a sua parte se as demais não contribuem ou contribuem muito pouco. Porque, na verdade, o Guaíba é o ponto final de diversos afluentes, como o Rio Gravataí e Rio dos Sinos, que são os principais cargas poluidoras que chegam aqui. Bugin acrescenta. Não adianta nós termos um sistema de tratamento de esgoto eficiente que despeja na entrada da Lagoa dos Patos uma água de boa qualidade,
No entanto, os pontos de captação que estão sendo coletados, que estão hoje sendo utilizados, estão a montante desses pontos, né? E recebem uma carga orgânica muito alta ainda do rio Gravataí e do rio dos Sinos. O professor Carlos André Bulhões, vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concorda e observa. A água que está na nossa frente aqui no Guaíba, né, belíssimo, pôr do sol e tudo mais, ele recebe contribuições dos rios, Gravataí, dos Sinos, do Caí, do Taquari e do Jacuí, 5 rios. E a área, o tamanho da área de contribuição desses rios equivale a uma Holanda. Então, por mais, com isso eu estou acenando o seguinte raciocínio. Por mais que Porto Alegre faça o seu dever de casa e chegue a 100% de esgoto tratado, ainda assim a qualidade de água do Guaíba sempre deixa a desejar. Alexandre Bugin lembra que a média de tratamento de esgoto no país ainda é muito baixa, com algumas exceções. Nós temos Porto Alegre, nós temos regiões metropolitanas de São Paulo, a região de Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Em alguns locais das próprias cidades está mais avançado que outros. Para o presidente da ABES no estado, uma meta difícil, mas ideal, é o tratamento de todo o esgoto produzido no país. O que nós temos no Brasil é a necessidade, e os números são bastante altos em termos de bilhões, né, de investimentos, as demandas necessárias para a gente conseguir atingir a universalização do tratamento de esgoto, né, que é um objetivo em nível de Brasil, um objetivo de todos que atuam no setor de saneamento. Né. Na próxima reportagem, confira um balanço exclusivo do Programa Integrado Socioambiental, que fez Porto Alegre saltar de 18% para 66% do esgoto tratado e com capacidade instalada para chegar a 86%. A Ed Serraria, este mês, ela fechou com 76 milhões de metros cúbicos de esgoto tratado. E ainda, a visita que fizemos à estação construída para tratar a maior parte do esgoto da capital gaúcha. Neste momento, 2.035 litros por segundo, chegando agora aqui nesse ponto onde a gente está falando. Edição de áudio, Douglas Weber. Reportagem, Eduardo Matos. Na reportagem anterior, divulgamos que municípios da região metropolitana e Serra tiveram um aumento tímido no tratamento de esgoto nos últimos 3 anos. Também que a maioria tem tratamento zero e destacamos alertas de especialistas. Não adianta nós termos um sistema de tratamento de esgoto eficiente que despeja na entrada da Lagoa dos Patos uma água de boa qualidade. No entanto, os pontos de captação que estão sendo coletados, que estão hoje sendo utilizados e recebem uma carga orgânica muito alta ainda do rio Gravataí e do rio dos Sinos. Pois se de um lado temos exemplos negativos no cuidado com o meio ambiente e com a saúde pública, temos um exemplo positivo no estado. Desde a inauguração do Programa Integrado Socioambiental, o PISA, em 11 de abril de 2014, Porto Alegre deixou de lançar no Lago Guaíba 76,5 bilhões de litros de esgoto sem tratamento. É como se mais de 20.600 piscinas olímpicas lotadas de carga poluidora fossem tratadas e somente a água quase potável fosse lançada no manancial. O tratamento de efluentes subiu de 18% para 66%, mas com capacidade instalada para tratar 86%. O levantamento foi feito pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto a pedido da Rádio Gaúcha. Os primeiros projetos do PISA nasceram ainda em 1998, quando Raul Ponte, do PT, era prefeito. De lá para cá, adaptações precisaram ser feitas. Os números do programa impressionam. Foram 2.115 dias de obras, entre fevereiro de 2008 e dezembro de 2013. 1.170 trabalhadores diretos e mais de 2.630 indiretos estiveram envolvidos. 42 quilômetros de canos foram instalados para levar o esgoto das residências até as estações de tratamento. O valor total investido foi de 988 milhões de reais. Valdir Flores é coordenador do Programa Integrado Socioambiental. Um engenheiro civil trabalha há 40 anos no DEMAI. Lembra que foram 25 contratos de obras que incluíram redes coletoras, tubulações maiores e estações de elevação, de bombeamento e de tratamento. Porto Alegre, ao longo da sua história, sempre despejou seus esgotos
na orla do Guaíba, na margem esquerda. Este projeto, à medida em que ele se propunha a tratar 50% dos esgotos produzidos na cidade de Porto Alegre, ele vai impactar diretamente na qualidade da água do Guaíba. Em 2014, logo após a inauguração do PISA, um termo de ajustamento de conduta precisou ser firmado entre Prefeitura, Fundação Estadual de Proteção Ambiental e Ministério Público Estadual para começar tratando 500 litros por segundo ou 40 metros cúbicos por dia durante 6 meses. A promotora Annelise Steigleder explica que as discussões foram feitas para evitar danos ambientais e permitir o funcionamento adequado do PISA. O Ministério Público atuou, nesse caso, muito no sentido de mediar um conflito que se estabeleceu entre a FEPAM e o DEMAI naquela época. O que aconteceu foi que a licença ambiental do DEMAI previa um determinado comprimento do emissário subaquático de 2.600 metros. E, na época, o DEMAI teve uma oportunidade de aperfeiçoar a tecnologia para o tratamento do esgoto ali, que permitiria ao DEMAI implantar um emissário subaquático com 1.000 metros de comprimento menor. Segundo a promotora, como a FEPAM demorou a responder à consulta, o DEMAI decidiu começar a operar o sistema da forma como estava na época, descumprindo a licença ambiental que possuía. Como o custo era alto para aumentar o emissário que lançaria o esgoto no Guaíba, o MP atuou mediando o conflito. E a solução que foi encontrada e que foi sacramentada num termo de ajustamento de conduta foi que se elaborasse que se criasse ali um painel de especialistas. Annelise recorda que os testes eram necessários e por isso a operação começou, mas de forma ainda mais controlada. Em que o DEMAI iniciou uma operação aos pouquinhos, com uma vazão reduzida, monitorando amplamente a qualidade de água do Guaíba, os vários pontos que poderiam ter uma interface com o tema. E nesse meio tempo, então, o painel se reuniu várias vezes, vistoriou aqui, enfim, e houve uma conclusão, então, no sentido de que 1.600 metros de emissário subaquático era suficiente para evitar uma eventual poluição agregada, acrescida no Guaíba. O professor Carlos André Bulhões, vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, lamenta que o PISA tenha se tornado realidade somente 30 anos depois do início das suas discussões. Mas antes tarde do que nunca, né, professor? Sem sombra de dúvida é relevante, sem sombra de dúvida agrega qualidade de vida à cidade de Porto Alegre, sem sombra de dúvida cada R$1 aplicado em saneamento rende uma economia de pelo menos R$4 no Sistema Único de Saúde. Os dados apresentados pelo professor são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal. Bulhões ressalta que tratar esgoto é uma questão de saúde pública e uma decisão política. Sim. Isso é prioritário, sim, isso tem recurso, a meta seria que fosse uma prioridade de natureza política tratar esgoto. Volto a insistir que o truculento, chamado truculento do Oswaldo Cruz, em 1907, erradicou a Aedes aegypti, o mosquitinho, da cidade do Rio de Janeiro, com medidas profiláticas de saneamento básico. Ano que vem, 2017, 100 anos depois, pena que o Aedes aegypti está tão vivo como nunca e a gente esqueceu de medidas simples. O presidente do Comitê do Lago Guaíba, Manuel Salvaterra, afirma que a qualidade do manancial tem apresentado melhoras em alguns trechos desde a inauguração do PISA. Principalmente devido ao aumento da capacidade de tratamento da ET Serraria, que aumentou alguma coisa do tratamento de esgoto de Porto Alegre de 27% para 67%. Então isso já deu algum reflexo no lago. Salvaterra reforça o que foi dito pelo professor Carlos André Bulhões sobre os prejuízos do lançamento in natura do esgoto nos rios. Isso aí vai contaminar o lago, vai consumir o oxigênio dissolvido, que é essencial para a vida no lago, assim como outros patogênicos. A gente sabe que a maior parte das doenças estão vinculadas à poluição hídrica. O atual diretor-presidente da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Flávio Presser, foi diretor-geral do DEMAI por 10 anos. Foi ele o responsável por colocar em operação o PISA. Conta que quando chegou à prefeitura, o projeto estava parado por falta de viabilidade de contrair empréstimos em razão de problemas de caixa. Recorda que foi com o então prefeito José Fogaça, do PMDB, no Banco Interamericano de Desenvolvimento nos Estados Unidos buscar empréstimo.
Para conseguir os valores, precisaria mudar o projeto em relação aos reassentamentos necessários para fazer a obra. Escolhemos 3, 4 áreas, todas elas da região sul, ok? As pessoas podiam querer permanecer nesse plano de reassentamento ou poderiam, entendeu, buscar comprar um imóvel. A estação de bombeamento do Cristal e a estação de tratamento de esgoto da Serraria foram as duas maiores obras do Pisa. A reportagem da Rádio Gaúcha visitou esses locais para conhecer melhor a operação. Bom, a gente está aqui numa das estações de bombeamento de Porto Alegre, aqui no Cristal, e a gente está em cima exatamente de uma grande quantidade de esgoto. Aqui são 31 metros de altura, são duas torres com 31 metros de altura, todas elas, as duas com esgoto. Ali tem uma de 14 metros ali embaixo. Esse esgoto que é lançado, logo depois do bombeamento, evidentemente, numa tubulação subaquática lá para o fim, para a estação de tratamento da Serraria. Em cima de uma dessas duas torres, o gerente de operações do DEMAI, Flávio da Cunha Machado, conversou com a reportagem. Explicou que a estação recebe efluentes de outras 3 estações menores. Daqui nós recalcamos, através de uma tubulação de 1.600 milímetros, que parte daquela caixa, que nós podemos ver daqui, numa linha subfluvial até a Serraria. O esgoto que chega à estação Cristal é bombeado por cerca de 12 quilômetros até chegar à estação de tratamento de esgoto da Serraria. O esgoto ele é recoletado e transportado através de gravidade. Então, para a gente conseguir levar esse esgoto em distâncias maiores, é necessário que exista uma estação elevatória de esgoto. E com isso a gente consegue fazer que esse esgoto, que é coletado por bacias, chegue até o tratamento final. 5 motores são responsáveis pelo bombeamento de esgoto da estação Cristal até o próximo passo, que é o tratamento. Essa estação tem uma capacidade prevista total para 3.600 litros por segundo. Atualmente nós andamos recalcando na faixa de 1.600 em média litros por segundo. Quem passa pela Avenida Diário de Notícias, na zona sul de Porto Alegre, percebe as imponentes torres construídas pelo DEMAI. São duas de 31 metros e uma de 14 metros. As estruturas têm capacidade para armazenar esgoto suficiente para preencher a rede coletora em caso de paralisação do bombeamento. Apesar da importância da estação de bombeamento do Cristal no Programa Integrado Socioambiental, a obra fundamental para o aumento considerável no tratamento de efluentes na capital gaúcha foi a estação de tratamento de esgoto da Serraria. A reportagem da Rádio Gaúcha foi até lá. Confiram então as etapas de tratamento antes do esgoto que sai das residências ser despejado no Guaíba. Aqui neste momento a gente passa embaixo de um dos tanques aqui da estação de tratamento da Serraria. E essa é a primeira etapa, a gente está embaixo desse tanque, que é a primeira etapa do tratamento. Adriana Sequim é técnica coordenadora de tratamento de esgoto do DEMAI na região sul e nos acompanhou nessa visita. Estamos embaixo do desarenador. Esse desarenador, ele retira a areia com água e larga nesses tanques aqui, que são removidos só areia com classificador. E aí a água retorna ao processo para tratamento. Mais adiante, uma nova etapa do tratamento. Essa aqui é a separação da etapa sólida, ou seja, tudo que tem de maior dentro do esgoto que chega aqui é separado aqui. As tubulações gigantescas chamam a atenção na estação de tratamento da Serraria. Aqui, por exemplo, são esses grandes canos que a gente vê aqui, essas tubulações. Cada uma delas são redes que vêm de uma estação de bombeamento. Essa aqui, por exemplo, maior, ó, é a estação de bombeamento que fica ali no Cristal, que é a maior, que lança mais efluentes para tratamento aqui na Serraria. Impressionante a quantidade de esgoto que chegava naquele momento na estação. Neste momento, 2.035 litros por segundo, chegando agora aqui nesse ponto onde a gente está falando. Depois do desarenador, uma grade separa os objetos maiores. Aqui, por exemplo, ó, é um dos primeiros processos do tratamento, é a separação, na verdade, dos resíduos maiores, ó. Aqui tem essa grade de proteção e aqui vai filtrando, ó. E esse equipamento aqui é uma espécie de filtro, de grade, que vai separando e ele vai sendo limpo ao mesmo tempo, ó. Logo após, vem a separação da gordura. Bom, Adriana, que parte é essa daqui da estação? Essa unidade faz parte ainda do tratamento preliminar, a preparação para o esgoto ser tratado.
onde a gente remove a gordura aqui no meio. Ou seja, nessa parte primeira é a gordura. A gordura é removida e destinada lá embaixo naquelas caixas. Grandes piscinas cobertas e abertas finalizam o processo. É a parte que o esgoto já está pronto para ser tratado, ou seja, já houve a separação dos materiais maiores, já houve a separação da gordura, já houve a separação da areia e agora ela vem para cá e ela desce naqueles canos para passar por esse tanque fechado e por aquele outro tanque que a gente vai ali depois, que é o aberto, que é o último processo até ser lançado novamente ao manancial. Na última etapa do tratamento, antes do lançamento no Guaíba, aquele cheiro forte de esgoto já não existe mais. E agora aqui, por exemplo, é a etapa final. Aqui a gente já consegue sentir um cheiro mais de terra e essa parte aqui é a parte que vai se encontrar com outros módulos lá, que também já foram tratados, e vai tudo para o rio novamente. Até mesmo o lodo que sobra é reaproveitado. Para se ter uma ideia, desde a inauguração da estação de tratamento da Serraria, cerca de 6.000 toneladas foram enviadas para tratamento em Minas do Leão. Essa aqui é parte da nossa unidade de desidratação de lodo, que na verdade nós, depois de fazer o tratamento, nós separamos em fase líquida, que é o efluente tratado, e o sólido em excesso, esse lodo que fez toda a decomposição da matéria, ele vai aumentando cada vez mais. Nós temos que ir descartando, retirando a água e retirando a umidade. Qual a quantidade de lodo retirada por dia em média aqui, Adriana? Hoje nós estamos tirando 25 toneladas por dia de lodo já desidratado. Esse lodo ele pode ser reaproveitado? Ele vai poder ser reaproveitado, inclusive em questões energéticas. Lembram da gordura que falamos extraída do esgoto? Pois ela também é reaproveitada, sendo enviada para tratamento em Nova Santa Rita. Até hoje, desde a inauguração do PISA, há 2 anos e meio, cerca de 700 toneladas tiveram um destino adequado. Na próxima reportagem, apesar da estrutura gigantesca montada ao longo de anos e do grande investimento para aumentar o tratamento de esgoto na capital, ainda tem gente que insiste em não conectar suas residências à rede e lançar carga poluidora direto no Guaíba. Para onde é que a senhora acha que ia o esgoto? Ia tudo junto aqui para frente. Ali tem uma boca de lobo, ali tem outro. Edição de áudio, Douglas Weber. Reportagem, Eduardo Matos. Na reportagem anterior, vocês conferiram que 76,5 bilhões de litros de esgoto foram tratados desde a inauguração em dezembro de 2014 do Programa Integrado Socioambiental, o PISA, em Porto Alegre. Sem sombra de dúvida é relevante, sem sombra de dúvida agrega qualidade de vida à cidade de Porto Alegre, sem sombra de dúvida cada R$1 aplicado em saneamento rende uma economia de pelo menos R$4 no Sistema Único de Saúde. Também detalhamos o funcionamento das principais obras do PISA, entre elas a maior, a Estação de Tratamento de Esgoto da Serraria. É a parte que o esgoto já está pronto para ser tratado, ou seja, já houve a separação dos materiais maiores, já houve a separação da gordura, já houve a separação da areia e agora ela vem para cá e ela desce naqueles canos para passar por esse tanque fechado e por aquele outro tanque que a gente vai ali depois, que é o aberto, que é o último processo até ser lançado novamente ao manancial. Mas apesar do esforço do poder público em ampliar o tratamento de esgoto em Porto Alegre, há moradores que insistem em não ligar suas residências na rede e lançar toda a água usada na descarga e para lavar louça, roupas e para o banho direto em arroios e córregos sem qualquer tratamento. Conforme levantamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto, feito a pedido da Rádio Gaúcha, 97 mil domicílios não estão ligados à rede de coleta de esgoto da cidade. Ou seja, mesmo os canos do DEMAI passando em frente às casas dessas pessoas, elas preferem lançar todo o efluente direto no Guaíba. São 440 mil residências conectadas. Se todos os moradores que não estão ligados à rede fizessem a ligação como deve ser feita, Porto Alegre poderia ampliar a capacidade de tratamento de esgoto da cidade dos atuais 66% para 86%, já que há capacidade instalada para isso. O
coordenador do PISA, Valdir Flores, lembra que é obrigação dos moradores fazer a ligação das casas à rede coletora de esgoto. Mas em função da demora e da contrariedade de alguns, o DEMAI decidiu implementar um programa chamado Conexões. O objetivo é ligar o máximo possível de residências no sistema de tratamento. Muitas áreas as pessoas dispunham de coletas, mas essas coletas eram levadas para as redes pluviais, eram jogadas em córregos, eram levadas para sumidouros. Quem não está ligado à rede de coleta de esgoto contribui para prejudicar o meio ambiente. Não estar ligado na rede de esgoto significa devolver ao Guaíba esgotos com fezes, urinas, né, e outros resíduos, cabelos, que também fazem parte do corpo humano, que são levados para dentro do Guaíba e, consequentemente, eles acabam sendo elementos formadores de outros micro-organismos, como especialmente algas, que a gente tem na época de verão, quando o nível do Guaíba é bastante baixo, que são alimentadas por esses esgotos, porque isso é matéria orgânica. A Rádio Gaúcha esteve em um dos pontos de Porto Alegre onde o esgoto cloacal é lançado direto na rede pluvial. No bairro Campo Novo, no extremo sul de Porto Alegre, o DEMAI faz a conexão das residências à rede de esgoto, já que os moradores não providenciaram a instalação. A gente está aqui na rua Gedeon Leite e aqui tem algumas residências que não foram ligadas ainda ao sistema de tratamento de esgoto. Aqui a gente consegue visualizar uma obra que o DEMAI fez, mas o esgoto em si, as residências em si ainda não foram ligadas. Os moradores não entendem os prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública do lançamento do esgoto cloacal na rede pluvial, como essa senhora com quem conversamos, que mora há 12 anos na região. Para mim é normal. Mas para onde é que a senhora acha que ia o esgoto? Ia tudo junto aqui para frente. Ali tem uma boca de lobo, ali tem outra. E aí é tudo tudo junto, né? Pra parte pluvial, garanto. Acho que é tudo junto, sei lá. Misturava junto com o que ia pro rio, né? Uhum. Mas que bom que ela compreendeu quando alertada sobre o problema. Se isso aí for uma coisa boa, como eles dizem, eu acho importante, né? Porque primeiro, segundo eles, ia tudo pro Guaíba, né? Tudo isso. E agora vai para um tratamento. Essa outra moradora da mesma rua está na mesma situação. A senhora mora aqui, por exemplo, há quanto tempo? Há mais de 40 anos. E o seu esgoto, a senhora sabe para onde vai, não? Sim, vai lá para aquela rede. Que vai direto para o Guaíba? Deve ser. Ela considera importante a ligação. Eu acho que é uma maneira que eles querem de limpar o Guaíba, né? Eu acredito que sim. Importante. O Guaíba está muito poluído, né? Dona Lúcia não estava muito por dentro da obra do DEMAI para ligar sua residência à rede, apesar do cavalete isolando uma das caixas separadoras e da calçada com as pedras movidas para a instalação dos canos. Dona Lúcia, eles já estão fazendo a ligação aqui do esgoto na sua casa? Creio que sim, porque eu trabalho o dia todo, não falei com eles ainda. E a senhora sabe como é que funcionava o sistema de esgoto aqui? Se ele ia direto para o Guaíba? Não sei. Não sabe? Não. Mas eles estão ligando, eles estão fazendo as obras. Então. A senhora sabia que as residências daqui ainda lançam direto todo o esgoto no Guaíba? É o que o pessoal comenta, né? Que a gente está se aproximando de mais uma casa que tem essa obra por parte do DEMAI para ligação. Ainda não há uma conexão, mas está em implantação essa rede por aqui. Ou seja, ainda todo o esgoto que sai dessa residência aqui, por exemplo, está indo para o Guaíba sem qualquer tratamento. Se nessa região mais afastada de Porto Alegre as residências estão em fase de ligação, nesta outra, no bairro Medianeira, um pouco mais próximo do centro, o DEMAI está concluindo o trabalho e evitando o lançamento de efluentes sem tratamento no Lago Guaíba. Num condomínio visitado pela Rádio Gaúcha, a síndica Márcia Lucas conta como era o sistema de esgoto antes da obra. Nós tínhamos 5 fossas, uma em cada bloco, onde saía todos o cloacal direto naquela fossa, onde ela já estava no seu limite, quando nós abrimos ela, estava todos no limite, e tínhamos fossas que já estavam transbordando a sua caixa no fundo de cada bloco, onde tivemos que tirar com balde até chegar nela esta obra que foram concluída agora, né? E esse todo o esgoto aqui do condomínio, ele ia direto para o Guaíba? Sim, saía direto tudo para a rua, né? Tudo misturado com o pluvial. No local é possível perceber a melhora do sistema. Aqui, por exemplo, a gente tinha uma fossa nesse condomínio, tá?
Então todo o dejeto e o líquido resultante dele ficava aqui. O que aconteceu? Foi aterrado esse sistema e ali se separou a parte do pluvial e a parte do cloacal, ou seja, aterrando essa fossa que entupia e separando para o tratamento correto do esgoto aqui nesse condomínio. A síndica Márcia comemora a ligação do condomínio à rede. Não precisamos gastar para esvaziar as fossas, desentupir as caixas, a gente não vai precisar fazer isso. E também a questão do meio ambiente. Né? Com certeza, é separado, menos contaminação para o Guaíba. O diretor técnico da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, Rafael Volkind, lamenta que um investimento do porte do Pisa ainda não tenha todas as residências ligadas. Em geral, o que nós temos de grande problema em todos os sistemas, né, isso dá para falar generalizadamente, é essa falta do compromisso do usuário de fazer a ligação do esgoto, muitas vezes por uma razão de que para ele, né, para a pessoa leiga, de não conhecer todas as consequências que não fazer essa ligação causa, o problema dele, implícito dentro do imóvel dele, é que não tem problema nenhum. Rafael reforça os problemas gerados por essa falta de comprometimento de alguns moradores. Quando ele dá descarga no vaso sanitário, quando ele está utilizando pia de cozinha ou qualquer coisa, a água vai pelo ralo e não dá retorno, não dá cheiro, não dá nenhum incômodo para ele. Só que muitas vezes, na maior parte das vezes, esse esgoto está irregularmente ligado nas redes de drenagem, e aí ele vai de forma bruta, né, sem tratamento algum, por falta de manutenção desses sistemas individuais, vai para o meio ambiente e aí a gente tem um volume muito grande de esgoto chegando. E lembrando que além dos danos ao meio ambiente, esgoto sem tratamento é uma questão de saúde pública. Não é incomum também, circulando pela cidade, nós sentirmos um cheiro de esgoto oriundo das bocas de lobo, porque tem esgoto cloacal misturado no esgoto pluvial que está sendo utilizado aquela rede para fazer a condução dele, o afastamento para algum lugar. Esse esgoto presente nessas redes em contato com a atmosfera permite a incidência de diversos vetores de doenças. Nós estamos falando de ratos, baratas, moscas, mosquitos pela água parada, dependendo do tipo de mosquito, que vão disseminar algumas doenças dentro da população. O presidente do Comitê do Lago Guaíba, Manuel Salvaterra, alerta também para o desperdício do dinheiro público. Existem algumas cidades no Rio Grande do Sul onde a Corsã tem estações que estão lá implantadas e não conseguem operar porque não tem carga. No caso do DEMAI, isso causa uma demora no atendimento de algumas metas que a gente tinha. O atual diretor-presidente da Corsã, Flávio Presser, recorda que quando era diretor do DEMAI, houve um financiamento inédito para agilizar esse processo de ligação das residências ao sistema. Tanto que no financiamento, entendeu, das redes coletoras do bairro Restinga, que é um bairro nitidamente pobre, né, onde as pessoas têm dificuldades econômicas, né, nós já financiamos pela primeira vez, nós fizemos isso no Brasil, nós financiamos as ligações interdomiciliares. Presser lamenta a grande resistência por parte de alguns moradores. As pessoas não entendem que isso seja um serviço prestado a ele, entendeu? O cara acha que isso é uma obrigação da prefeitura. Então as pessoas não querem pagar a tarifa. O professor Carlos André Bulhões, vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, defende medidas mais enérgicas por parte do poder público contra quem insiste em lançar esgoto direto no Guaíba. O apelo à educação ambiental, apelo ao bom senso, no momento que isso entra em conflito com o bolso, as pessoas também têm outros apelos. Então, a gente entende dessa natureza. Precisa talvez uma ação mais efetiva no sentido do cumprimento aí dessa legislação, já que foi feito um esforço grande de investimento e as redes estão sim ociosas. A consultora ambiental Deise Maria Andrade Batista lembra que cada um precisa fazer a sua parte. No momento não adianta a gente investir em rede de esgotamento sanitário e a população não se ligar, né? Então esse é o maior, eu acho que hoje tem sido um dos maiores desafios até, né? É a ligação das redes de esgoto, a detectar as ligações clandestinas, né? Isso passa tudo por conhecimento, até de que a população saiba, né, para onde está indo o meu esgoto. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental no Rio Grande do Sul, Alexandre Bugin, reforça. Para que realmente se obtenha essa efetividade e essa eficiência que se busca. O engenheiro Valdir Flores recorda do tempo em que o Guaíba tinha áreas de banho.
O objetivo do PISA é justamente tentar recuperar esse cenário que deixou de existir em razão da poluição. Se pretende, ao longo da vida útil desse programa, que se estenderia até em torno do ano 2050, que a gente recupere principalmente as áreas balneáveis da cidade, Praia de Ipanema, as praias do Lami, do Sul, né? Valdir destaca outros benefícios de um Guaíba balneável. Se também proporcione uma qualidade melhor para esportes, competições dentro do Guaíba, competições aquáticas, não é? E principalmente que a gente garanta uma água de melhor qualidade para o tratamento, beneficiando desta forma a população de Porto Alegre. Quanto menos poluída a água do Guaíba, mais fácil fica o tratamento para torná-la potável. É que esta água que está dentro do Lago Guaíba hoje, à medida em que ela é impactada pelo esgoto, ela gera também micro-organismos, tipo coliformes, bactérias, fungos e outros seres que impedem que o tratamento se faça de uma forma mais simples. O engenheiro cita exemplos. Normalmente, por exemplo, para o gosto e o odor, quando há proliferação de algas, o DEMAI tem que usar carvão ativado. Se usa também outros componentes, aumenta-se a carga de cloro, às vezes, para melhorar a desinfecção da água. Isso tudo reflete em custo para o DEMAI, em custo para a tarifa, mas isso também não é o foco principal. O foco principal é que quanto menos produtos químicos nós usarmos na água, e, portanto, se a qualidade do manancial, que é o Guaíba, estiver com água melhor, nós teremos também menor uso de produto químico e, consequentemente, uma água muito mais saudável para a população. Então lembre-se, tudo o que é jogado fora pela descarga e pela pia precisa de tratamento antes de voltar para o Guaíba. O meio ambiente e a saúde da população agradecem. Edição de áudio Douglas Weber. Reportagens Eduardo Matos.